Hoje, terça-feira, o ex-ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, deve prestar depoimento na Polícia Federal sobre as acusações feitas contra ele ano passado de ter assediado a Aniele Franco, que é a ministra de Igualdade Racial, e outras mulheres nos últimos anos, né? E aí o que aconteceu foi que ontem apareceu um vídeo do Silvio Almeida se defendendo e alegando que as acusações são falsas, que estão mentindo. Eu quero assistir com vocês aqui a fala do Silvio Almeida e depois ver a resposta dada pela Aniele Franco a essa fala. E depois pensarmos algumas coisas sobre essa situação, né? Porque a gente não tinha atualizações sobre isso há um bom tempo, né? Então vamos ouvir juntos aqui primeiro fala do Silvio Almeida, uma fala longa, mas vamos ouvir tudo aqui para poder entender a posição dele sobre esse assunto. Ouçam. Minha relação com a ministra Aniele Franco, embora muito amistosa, nós nunca brigamos, sempre tratei ela com muita educação, por isso que é inaceitável essa coisa que eu falava palavras eróticas, de baixo calor dela. Isso aí é uma vergonha, assim, sabe? Alguém falar esse tipo de coisa, mas enfim, tanto é verdade que que essas divergências todas eu levava o conhecimento da minha esposa, eu comentava com ela. A gente trocava mensagens falando assim: olha só o que ela falou comigo, olha só o que ela fez. Eu falava com a minha esposa, a gente trocava mensagens, encaminhava mensagens para ela. Então minha esposa estava sabendo de tudo desde o início dessas divergências. Então era de conhecimento da minha família, de conhecimento dos meus assessores mais próximos, que havia uma tensão e que havia uma série de divergências. E assim, essas divergências não eram apenas de ordem pessoal, não era uma de ordem pessoal. Eram divergências que eram causadas também pela desorganização com que nós pegamos as respectivas pastas, né, logo após o governo Jair Bolsonaro. Eu quero ter o direito de me defender, eu quero ter o direito de demonstrar que eu nunca fiz isso, de que isso não faz parte da minha história, não faz parte da minha vida, não faz parte do meu comportamento. Só agora eu sei porque as pessoas mentem. O que eu posso dizer é que quem mente tem responsabilidade. É importante falar da ministra Aniele Franco, do que aconteceu. Como eu já disse, eu acho que a ministra Aniele Franco, ela caiu numa armadilha que é uma falta de compreensão de como funciona a política, a mesma armadilha que eu caí também. Eu não tenho problema nenhum em considerar que eu não prestei atenção em coisas que eu deveria ter prestado mais atenção. Eu acho que a ministra Aniele da mesma forma. Eu acho que ela se perdeu no personagem. Veja só, como eu já disse, quando você tem um cargo de ministro de Estado, a intriga ela se torna uma arma política. Eu tinha uma arma apontada para mim. O que eu acho que aconteceu, a minha hipótese, eu acho que para tentar me desgastar, para tentar lidar com as divergências que ela eventualmente tinha comigo, ela participou desse espalhamento de fofocas, intrigas sobre o meu comportamento, mas o objetivo talvez fosse minar minha credibilidade, tirar meu espaço em certos círculos, enfim, da elite carioca, da academia, pessoas ligadas ao sistema de justiça, ou seja, me queimar, né, como a gente costuma dizer, em certos meios. Eu fiquei estupefato, né, e imediatamente falei com as pessoas do meu gabinete para ver o que a gente ia fazer. O pessoal que cuida da comunicação, falei com os assessores, falei com os meus amigos mais próximos. E aí eu tomei uma decisão, ouvindo muita gente, falei, olha, eu não vou me movimentar por conta de um boato como esse, porque, assim, eu acho uma indignidade profunda. O que eu ia fazer? Eu ia levar isso ao presidente da República? Eu fiquei pensando, gente, eu sou ministro de Estado. Eu vou levar ao presidente da República uma fofoca que diz respeito a algo que não existe, de um relacionamento pessoal, sendo que é um país que tem problemas com a instabilidade das instituições democráticas, que está ajudando pessoas que tentaram dar um golpe de Estado, um país que tem problemas com a saúde, com a educação, o povo sofre violentamente. Aí chego eu, vou levar para o presidente da República, presidentes estão fazendo uma fofoca a meu respeito. Eu achei isso de um ridículo, de uma indignidade. Eu falei, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou ligar para boatos, assim como não liguei para outros boatos. Olha, o que eu posso esperar desse inquérito?
eu espero ser tratado como cidadão brasileiro. Eu espero ter os direitos e garantias fundamentais preservados. Eu espero ter o direito à presunção de inocência. Eu espero poder ajudar na produção de evidências que vão estar constantes no inquérito, ou seja, eu quero poder indicar testemunhas, eu quero poder levar elementos de prova para o inquérito, eu quero que me sejam dadas as garantias de participação no inquérito. Essa aqui é a versão, né, é aquilo que o Silvio Almeida está falando, e eu quero também ler para vocês o que a Aniele falou ontem também, aí, em resposta a esse vídeo aqui. Então temos a publicação dela aqui, e diz o seguinte: Aniele Franco, atual ministra da Igualdade Racial, né? A tentativa de descredibilizar vítimas de assédio sexual, minimizar suas dores e transformar relatos graves em fofocas e brigas políticas é inaceitável. Na véspera de prestar depoimento à Polícia Federal como investigado, o acusado escolheu utilizar um espaço público para atacar e desqualificar as denúncias, adotando uma postura que perpetua o ciclo de violência e intimida outras vítimas. O direito à defesa é assegurado, mas não pode ser usado como instrumento de desinformação e revitimização. Insinuar retaliações descabidas contra quem denuncia é uma estratégia repulsiva que reforça estruturas de silenciamento e impunidade. Importunação sexual não é questão política, é crime. Sendo assim, reitero minha confiança na seriedade das investigações conduzidas pela Polícia Federal e reforço meu compromisso com a defesa das vítimas e o combate à violência de gênero e raça. Então, aqui você tem alguns elementos que eu acho que a gente pode considerar aqui, porque a situação é grave. Na verdade, não é, sabe, tretinha de internet, não é, sabe, um cancelamento virtual porque o Silvio Almeida falou alguma bobagem. Não é isso. A gente fala aqui de uma acusação de um crime, né, um crime sexual. Então, a acusação é grave, sim. E aí, alguns elementos aqui que temos que pensar sobre isso. O primeiro deles tem a ver com certos direitos que o Silvio Almeida tem, e aí está certo que ele exija, né, esses direitos sendo resguardados, que é o direito à defesa, que é o direito de se considerar inocente até que se prove o contrário, que são direitos que todos os cidadãos brasileiros têm, né? Então, assim, a gente entende que a dinâmica da internet e das redes sociais é um pouco diferente, então, assim, a pessoa é culpada até que prove o contrário, e aí é claro que isso destrói reputações, destrói carreiras, é totalmente pernicioso para o debate público. Embora, em algumas circunstâncias, foi o único modo encontrado por certas vítimas, por certos grupos, sabe, indefesos, de se manifestarem e punirem os seus, os seus algozes, os seus assediadores, seus abusadores. Então a gente entende que é uma dinâmica complicadíssima e é de difícil equilíbrio, porque, por um lado, você tem certos direitos constitucionais, direitos legais, né, de plena defesa, de ser considerado como inocente, mas, por outro lado, a gente entende também que poderosos geralmente estão blindados pela lei. Então, assim, há uma discrepância de forças aí que nem sempre é fácil equilibrar. Então, é muito difícil lidar com a situação porque a gente quer esperar, né, o processo judicial, a gente quer, sabe, esperar que as coisas se resolvam, embora a gente saiba também que nem sempre a justiça é justa. Então, assim, é muito complicado. É uma situação muito complicada, mas vamos supor aqui, vamos aceitar aqui a tese do Silvio Almeida de que ele é inocente e que estão mentindo. Então, estão mentindo e isso se trata de uma disputa de poder. Então, ele fala ali que há um jogo de poder, né, no ministério, na política. Então, assim, ele se viu envolvido nisso, a Aniele se viu envolvida nisso, e aí, nesse jogo de poder, tentaram queimar o Silvio Almeida. Vamos aqui aceitar esse pressuposto, né? Vamos dizer que isso seja verdade. E aí você tem a reação do Silvio Almeida nessa situação inicial. Ele disse que não quis, que achou indigno levar isso ao presidente, achou indigno ter que confrontar esses boatos, essas mentiras, mas se foi isso, ele foi muito mal assessorado. É sério, ele foi muito mal assessorado, porque, como eu falei, isso aqui não é briguinha de internet, isso aqui não é, sabe, fofoquinha sobre o ministro. Aqui é uma acusação de um crime, é uma acusação de um crime sexual. Então, assim, se ele se considerava inocente, ou se ele se acha injustiçado, se ele pensa que é uma situação injusta, eu imagino que qualquer pessoa, compreendendo a dimensão do estrago que isso poderia causar na reputação dele, na carreira dele, na imagem dele, teria se debatido violentamente ao ser acusado de um crime como esse. Eu suponho que o mais correto teria sido, no momento da acusação, quando isso veio a público, quando ele foi afastado do ministério, seria ter vindo a público exaustivamente dizendo: isso aqui é falso, isso aqui não corresponde à realidade, eu vou provar que eu sou inocente, isso aqui não é verdadeiro, eu sou inocente. Acho que
esse tipo de indignação, que é uma indignação humana, uma indignação muito autêntica, de você se indignar diante da injustiça e de você tentar demonstrar a todo custo que aquilo ali é falso, que aquilo ali está te prejudicando de maneira injusta, isso faz parte de nós seres humanos, né? Eu acho que todos nós ficaríamos indignados e revoltadíssimos com a acusação de um crime grave e teríamos vindo a público para nos manifestar, ainda mais sendo uma pessoa pública, ainda mais sendo uma pessoa que tem, seguidores, uma base de seguidores. Então, eu penso que o mais sensato seria, naquele momento, né, levando em consideração as circunstâncias, seria ter vindo a público e se manifestado de maneira veemente, repudiando as acusações e dizendo o seguinte: olha, isso aqui não foi o que aconteceu, eu vou provar que sou inocente. E aí vai para a justiça, aí vai para o tempo da justiça. Pelo menos teria sido feito um contraponto muito nítido em relação às acusações feitas. Então, assim, vir agora, meses e meses, né, quase 6 meses depois, falar isso vem desprovido de força, vem desprovido dessa indignação natural de ter sido acusado de um crime injustamente. Então, é o que eu penso. Se a tática dele foi não vou fazer isso porque é indigno, eu acho que isso enfraquece muito a posição dele. Ele foi mal assessorado. As pessoas deviam ter falado: você tem que se manifestar, você tem que vir se defender, porque se você não se defender, vai colar a acusação de assediador. E aí é o que aconteceu. Então, é a primeira coisa. E aí, se ele for culpado disso, né, usar o discurso, né, usar a tática de nomear isso de ou mentira ou de disputa política, boato político, daí a gente tem que concordar com a Aniele, né? Então, assim, é muito baixo fazer isso. Mas a gente vai ter que esperar para ver para onde vai isso, né? Claramente, como eu falei, ele tem os direitos dele. Ele tem o direito de se defender, ele tem o direito de demonstrar, ou tentar demonstrar que nada aconteceu, tem direito de exigir provas também de que houve esses eventos. Então, assim, são aspectos mínimos da legalidade. Então, nesse sentido, a gente tem que esperar para ver para onde vai essa história. Mas o fato é, como eu já falei anteriormente, que a gente tende a acreditar, né? Naturalmente também tende a acreditar na vítima. Se a pessoa, uma mulher, vem e diz que foi assediada, a gente tende a acreditar porque a gente compreende que essa é uma dinâmica também muito recorrente no mundo corporativo, no mundo do poder, no mundo político, na sociedade como tal que a gente vive, né? Então a gente compreende que isso acontece o tempo todo e aí faz sentido acreditar na vítima nesse momento. Mas é claro que a gente tem que esperar para ver as provas aparecerem, para ver a defesa do Silvio Almeida e assim por diante. E aí entra uma outra questão, que acho que daí eu vou juntar com outro assunto que eu não mencionei ainda, mas eu estou acompanhando de maneira um pouco tangencial aqui, que é a questão do Neil Gaiman. O Neil Gaiman, vocês devem conhecer, é um escritor bem famoso norte-americano, um escritor de quadrinhos, tem muitos filmes adaptados a partir das obras dele, escreveu literatura, é bem conhecido, é um cara bem conhecido. Eu não sou um leitor da obra do Neil Gaiman, assim, eu nunca li um quadrinho dele, nunca li Sandman, por exemplo, embora eu curta quadrinho, nunca li Sandman. Eu vi algum filme ou outro adaptado a partir da obra dele, mas não é alguém que eu tenha lido a obra dele, embora tenha feito o curso de escrita criativa dele, feito o workshop dele de escrita, e era um cara que sempre se expressou muito bem, e eu sempre curti muito a visão que ele tem da literatura. Então, assim, era uma figura que eu respeitava e admirava, embora, como eu falei, não fosse um leitor da obra dele. E aí, de tempos para cá, né, já tem alguns meses, que surgiram denúncias de assédio sexual contra o Neil Gaiman. E aí, recentemente, essa semana, surgiu a denúncia de tráfico humano. Ele teria levado uma moça de um país para outro e meio que mantido ela em cárcere privado. Ou seja, uma denúncia bem grave mesmo contra o Neil Gaiman. E aí são muitas histórias, né? São muitas mulheres denunciando o Neil Gaiman. E aí isso tem destruído a carreira dele, obviamente, né? Então, assim, mais um caso também que você entende que a gente tende a dar um voto de confiança às vítimas, compreendendo a relação desigual de poder também, alguém famoso, um cara milionário, mulheres fragilizadas, né? Algumas delas, uma era sem teto, se não me engano. Então, assim, a gente tende a acreditar na vítima. E daí eu quero fazer um esforço para compreender aqui como lidar com esse tipo de situação, né? Como lidar com pessoas que a gente admira, muita gente admirava o Silvio Almeida, né? Um intelectual negro que fala sobre racismo, então assim, era alguém que era uma referência importante para muita gente. Eu mencionei aqui no canal em algumas circunstâncias, estava sempre presente também em entrevistas em outros canais, então assim, era alguém de referência para o brasileiro, né? Para as pessoas de esquerda no Brasil. E aí o Neil Gaiman também, um autor celebrado, conhecido, famoso e que era admirado. Como lidar com essa sensação ambígua
ambígua, né, de você ter uma pessoa que você admira, ao mesmo tempo que surge uma denúncia gravíssima contra ela, que pode ser verdade, e aí você pode ter uma pessoa ali que, embora tenha uma produção interessante, seja intelectual, seja artística, ela é uma pessoa repreensível em questões morais, em questões comportamentais, em questões legais. Então, assim, como lidar com isso? Como lidar com esse conflito que se dá de admiração e repulsa? E aí a gente fala aqui de uns aspectos, né, de uns aspectos elementares da construção da imagem de alguém e da relevância daquilo que ela diz. Né? Quando a gente fala de retórica, por exemplo, que é a arte de persuadir as pessoas, há 3 elementos clássicos aqui que são associados à retórica. Né? Então, por exemplo, você tem o logos, que é aquilo que você diz, ou seja, os argumentos que você apresenta para defender suas ideias, para defender sua posição. Você tem o pathos, que é a emoção que você transmite e como você consegue capturar, né, seduzir a audiência para que ela se emocione com aquilo que você está dizendo. E um dos mais importantes, na verdade, talvez o mais importante, que é o ethos, que se trata do caráter da pessoa que fala, né, da pessoa que está, sabe, se comunicando. Então, assim, o ethos é a reputação da pessoa. E aí quando você tem um artista, ou sei lá, um intelectual, um ministro, né, que faz uma coisa repreensível, ou é acusado de uma coisa repreensível, o que está sendo abalado aqui é o ethos. E quando você ataca o ethos, quando você ataca a personalidade, né, quando você ataca a reputação da pessoa, todo o resto é abalado. Você vai abalar aquilo que ela diz, vai abalar a obra dela, vai abalar, sabe, a sua empatia por ela. Então você acaba minando algo essencial, que é a destruição da reputação da pessoa. Quando você destrói a reputação da pessoa, tudo vem junto, tudo cai junto, né? E aí eu entendo, né, que nem sempre é possível fazer a separação entre pessoa e obra, entre personalidade e sua produção. Nem sempre é possível fazer isso. Às vezes o crime cometido, né, o ato cometido é tão infame, é tão horrendo, que você não tem como separar. Você não tem como saber, não, eu vou ignorar a personalidade e vou só ler a obra. Não tem como fazer isso. Às vezes é possível fazer isso, né? Por exemplo, eu penso que autores do passado a gente tende a ser muito mais complacente com a obra deles do que com autores contemporâneos, do que com autores vivos, né? Então, porque aquelas pessoas morreram, elas já morreram. No passado você tinha outros códigos de condutas que eram muito mais maleáveis em alguns aspectos, ou eram muito mais socialmente aceitos do que são hoje. Então, assim, se o cara era racista no século XIX, você pensa, pô, todo mundo era racista no século XIX. Quem que desses intelectuais não era? A exceção não era, né? Você pega lá, sei lá, John Stuart Mill, por exemplo, sei lá, que tinha uma visão um pouco mais avançada em relação a certas questões, e aí você pensa, nossa, esse cara é uma exceção. Quando, na verdade, você tem todo um establishment intelectual e artístico e cultural que tinha certos preconceitos. Se você fala assim, fulano era misógino no século XIX, lá, o Nietzsche, Schopenhauer, todo mundo era misógino no século XIX. Então, assim, você tende a ser mais complacente com esse tipo de perspectiva. Quando se trata de hoje, não. Quando se trata de hoje, você tem que, mas a gente está no século XXI, né? 2025, a pessoa já tem que ter aprendido a como se comportar com as mulheres, comportar com, sei lá, com os negros e assim por diante. Então você já não aceita mais esse tipo de coisa. Então fica um pouco mais complicado pegar autores vivos e você, saber lidar com essa contradição. No passado é mais fácil. Ou, por exemplo, considerando fases da vida do autor, né? Eu, por exemplo, eu estudei Heidegger na universidade. Na época já tinha a denúncia que ele tinha compactuado com o nazismo, ele foi reitor da universidade durante o regime nazista, depois surgiram histórias de que ele prejudicou Husserl, que era um professor dele, porque era judeu. Então, assim, havia já histórias circulando, mas depois foram publicados os Cadernos Negros do Heidegger, e aí você descobre que o cara era um baita de um racista, um baita de um antissemita. Mas aí você tem fases da produção do Heidegger, né? A obra principal dele, que é o Ser e Tempo, é uma obra de 1922, se não me engano. Ou seja, muito antes da ascensão do nazismo na Alemanha. Você não pode achar que o cara era nazista ou um proto-nazista antes de surgir o nazismo, antes de o nazismo chegar ao poder. Então não faz sentido condenar a obra prévia dele, a pré-nazismo, achando que tem alguma relação com o nazismo. Até porque a girada de consciência na Alemanha naquela época foi muito rápido. Em 1922 ninguém era nazista, quase ninguém era nazista. Em 1935 havia já uma adesão enorme em relação ao partido, e muita gente já admirava o Hitler, incluindo possivelmente o próprio Heidegger. Então, assim, daí você tem que conseguir compreender o contexto da obra, em que momento as coisas foram surgindo, né? Há autores que você tem uma produção inicial que é muito interessante, depois o cara vira um baita de um, sei lá, um preconceituoso ridículo, e há obras contrárias, que o cara era um baita preconceituoso e à medida que foi passando o tempo ele foi compreendendo as coisas e mudando. Assim como nós mudamos, né? Assim como você, se você olhar quando você tinha, sei lá, 15 anos, você pode pensar, pô, eu era um idiota completo. E aí você olha hoje, bem, aprendi muitas coisas e mudei. Então a gente tem que também conseguir compreender a dimensão, a esfera, né, desses momentos diferentes.
E aí você também não pode pôr tudo no mesmo pacote, porque isso é uma leitura anacrônica e, até onde eu entenda, injusta da obra dos autores. Mas quando se trata de autores contemporâneos, a gente tende a ter um pouco mais de dificuldade de fazer separação, até porque eles estão vivos, né? Estão produzindo, estão aqui ganhando dinheiro com isso. Então a gente imagina que o cancelamento nesse tipo de momento acaba sendo muito mais abrangente do que de autores do passado, porque não tem esse afastamento também, né? Eu me recordo, inclusive, quando o Michael Jackson morreu, quando que foi? Foi 2007 que ele morreu? Não sei, estava em Nova York morando lá, 2008 talvez, não sei, não me recordo quando que foi exatamente o ano, mas quando ele morreu, no dia seguinte à morte dele, tinha muita gente ouvindo a música do Michael Jackson em Nova York. Então, na rua, gente com, sabe, cantando, assim. E naquela época já não era aceitável cantar Michael Jackson porque havia muitas denúncias, né, de abusos sexuais contra crianças. Então, assim, as pessoas não estavam mais conseguindo publicamente demonstrar admiração por ele por causa das histórias que estavam relacionadas à figura dele. Mas uma vez que ele morreu, daí tudo bem, agora está morto, a gente pode ouvir de novo o Michael Jackson. Então, eu entendo que essa separação não é fácil, eu entendo a frustração de muita gente em relação às acusações feitas contra o Silvio Almeida, entendo as acusações, entendo a gravidade delas e entendo a rejeição que houve em relação à figura dele. E é compreensível, obviamente. Assim como com o Neil Gaiman. Eu entendo que muita gente não queira ler a obra dele, algumas editoras já não vão reeditar mais a obra dele, ou seja, são graves acusações que prejudicam não apenas a figura, né, não apenas o ethos de quem está se comunicando, mas também aquilo que ele diz, mas também outros aspectos fora da personalidade, e aí a obra vai junto, né, vai pro lixo junto, porque ninguém quer ler a obra de um abusador sexual. Bem, me digam o que vocês pensam aqui sobre essa história, sobre a manifestação feita pelo Silvio Almeida, né? Ontem esse vídeo circulou, a resposta dada pela Aniele Franco. Como é que você entende isso, né? As alegações feitas pelo Silvio Almeida agora de que é mentira, de que foi uma disputa de poder, que ele foi ingênuo e se envolveu nessa disputa sem ter ideia do que aconteceu. Não sei se cola essa desculpa, mas como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força ou um apoiador. A meta para esse ano é produzir documentários aqui no canal, então a sua ajuda vai ser muito importante para isso. Link na descrição aqui, se cuide e até mais. Tchau! Oi, pessoal! A gente acabou de gravar aqui com a Vera Paiva e o Marcelo Rubens Paiva. Esperamos vocês num encontro exclusivo, inédito, com muita informação importante sobre o filme Ainda Estou Aqui, sobre toda a história do Rubens Paiva e da Eunice Paiva. Não pode perder, porque não vai ter replay. A gente espera vocês lá.